Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo com saúde? Todo mundo em paz? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, nessa portagem, a terceira desse segundo bimestre, a sétima deste ano, nós vamos continuar com o estudo da geometria. Lá na unidade 3, nós começamos a estudar as figuras geométricas. Tá? A gente começou a estudar as noções básicas de ponto, reta e plano. Tá? Nos aprofundamos um pouquinho em retas, semi-retas, segmentos de retas, tá? E as figuras geométricas. A gente conheceu alguns sólidos geométricos lá no capítulo 3, estudamos prismas e pirâmides, tá certo? E agora nós vamos continuar a parte da geometria lá na unidade 8 do livro de vocês, na página 234, onde nós vamos falar das unidades de medida de comprimento e também no capítulo 2 dessa unidade sobre os perímetros de um polígono, tá certo? Então esse é o nosso material para estudar nessa unidade, nesse mês, nessa quinzena, aliás. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham lido bastante, tenham conhecido algumas sólidos geométricos importantes que nós vamos aplicar alguma coisa da geometria agora nesse material. Lá na unidade 8, nós vamos estudar nessa portagem os dois primeiros capítulos, o 1 e o 2, tá certo? Onde nós vamos falar da unidade de comprimento, tá? Primeiro vamos lá no livro de vocês, tem um pouquinho de história das medidas, tá certo? E nós vamos precisar fazer uma leiturazinha bem compreensível com um resumo. Então, estou colocando aí para vocês que grandeza, né? A gente vai usar muitos desses termos, nesse caso agora nós vamos usar só a grandeza comprimento, tá? Mas grandeza para nós, a partir de agora, é tudo que a gente pode medir, tá? Medir, tá? E utilizar uma unidade, tá? Medir, tá? É fazer comparações. Então, nós vamos medir alguma coisa em uma dimensão, porque nós vamos usar só o comprimento, tá certo? Né? E aí nós vamos dar um valor numérico e depois desse valor numérico uma unidade, tá? E essa noção inicial fala exatamente das unidades, da criação das unidades, tá? Então, primeiro, o que é um polígono, tá? Um polígono só relembrando que a gente já viu isso aí lá na unidade 3. Então, polígonos são o quê? São figuras geométricas planas e fechadas, tá? Aí nós temos os tipos de polígonos que não convém agora a gente comentar. Então, quando nós vamos usar esse termo polígono, tá? E em algum momento, e aí vocês, né, saibam que essas figuras geométricas fechadas, tá certo? E unidade de comprimento, tá? Unidade de comprimento, nós vamos lá na página 236, tá? Tem um pouquinho da história dessas unidades de comprimento, tá? Para que é usado, né, pela humanidade. Então, eu fiz só um apanhadozinho aqui, um resumo, para que eu vou precisar dessa tal unidade de comprimento. É para ter uma noção, né, para me poder comparar um valor, uma quantidade, o tamanho de alguma coisa, a massa de alguma coisa, o volume de determinada substância, ou até mesmo a temperatura, tá, de um corpo. Tá? Então, é para isso que nós vamos utilizar essas unidades de comprimento. Tá? Elas nem sempre tiveram um consenso, nem sempre foi um consenso. Como vocês podem ver aí no pequeno histórico aí que tem no livro de vocês, sobre como o homem começou a utilizar esses valores, né, essas quantidades. Então aí nós temos a história de alguns povos. Isso aí está no livro de vocês, tá? Só peguei um pouquinho para a gente comentar. Por exemplo, o cúbito está lá no livro de vocês, que é a medida entre a distância do cotovelo, né? Todo mundo sabe, a parte do corpo aí, ó, né? O cotovelo ao seu dedo médio. Então você pode até fazer a simulação no seu próprio braço,
tá? Localiza esse teu cotovelo e o dedo médio. O dedo médio é esse terceiro dedo depois do mindinho. O mindinho, aí tem o outro dedo, aí o outro é o médio, o dedo maior. Então, ele esticado, então a medida do cotovelo ao terceiro dedo da sua mão, tá? De fora para dentro, tá? Nós chamamos de dedo médio. Acredito que você já sabe qual é. Essa medida é chamada de cúbito. Então, os egípcios, os sumários e os assírios, eles usavam, tá, essa medida. Só que olha só, que ela não tinha um valor exato para esses povos. Tá? Os egípcios, tá, em comparando com a unidade que nós temos hoje de comprimento, né, nessa escala que a gente vai ver agora, logo em seguida, para os egípcios, um cúbito equivale a 52,4 centímetros. Para os sumários, 49,5. Para os assírios, 54,9. Então, percebam que há valores diferentes para a mesma coisa. Então, isso já é um problema. Tá? Eu já não tenho um valor exato. Tá? Já não dá para me saber de certo quanto vale, qual é o tamanho exato de um cúbito para esses, né, nesses três povos. Aí os romanos utilizam o pé humano, o pé, né, o seu pé. Então, um pé é aproximadamente, né, um valor que se estima de 30 centímetros, um pé. Mas é lógico que tem pés muito grandes, muito maior do que isso, ou muito menor. Tá? Então, eles usavam a passada. A passada é a distância sucessiva, né? É o espaço entre os dois pés, entre as pernas abertas. Então, vocês sabem, todo mundo conhece, não é possível. Então, uma passada que seria 5 pés. Então, para você ver na escala de centímetro, tá? Quanto vale, é só você substituir o pé pelo 30. Então, você tem uma ideia aí, né, da distância exata. E a milha, tá? A milha, né? Que é 1000 passadas, tá? Que é mais ou menos em torno aí, no livro de vocês é colocado aí, deixa eu me ver aí qual é a localização, em torno de 1.600 metros, né? Por aí. Tem aí no livro de vocês, vocês deram uma olhada aí, localize, faça essas comparações aí, que elas são super interessantes, tá? No livro de vocês ainda traz um outro povo, né, que são os ingleses, na Inglaterra. A Inglaterra utilizava a jarda, tá? Jarda imperial ou a libra imperial, tá bom? Então a jarda que tem que é o yard que significa vara. Então uma jarda imperial, tá, equivale a 0,9.144 metros. Então, para vocês verem como tinha valores diferentes para a mesma coisa. Aí, comparado com a milha, seria 1.760 jardas. Então, são valores diferentes. Então, nessa tela aqui, eu selecionei algumas partes do corpo que era utilizado naquele tempo para medir. Aí vocês podem ver a palma, que é a mão aberta, né? O pé, que eu acabei de falar, utilizado aí pelos romanos, né? O passo também, que aí seria 5 pés, tá certo? Aí tem a jarda, que é essa distância aí do meio da cabeça, né, do rei ou da coroa do rei, a ponta do dedo, né? Ele esticava o braço, como vocês podem ver aí na figura, e a braça que é a distância entre os extremos da ponta dos dedos com a mão aberta, aliás, com os braços abertos. Então é a braça. Então, antigamente, os povos utilizavam as partes do corpo para fazer essas medidas. Mas como a gente viu lá nos três povos vistos anteriormente no slide passado, os egípcios, os sumérios, os egípcios, os romanos, os ingleses, então não dá um valor exato. Então, isso é um problema, tá certo? E aí lá no livro de vocês traz a história de como foi criado um sistema único de medida lá por volta do século 17, né? Os cientistas
buscaram sistemas que pudessem substituir os vários existentes, esses daí, esses dos egípcios, dos romanos, né, dos ingleses, dos sumários, dos assírios. Então, eles buscaram um sistema só, para todo, que vale em todo mundo. Então, no século XVIII, tá, lá no período da Revolução Francesa, formou uma comissão com o objetivo de buscar essa unidade. Tá? Essa unidade teria que ter alguns critérios, como, por exemplo, teria que ser natural, né, de fácil reprodução, né, e também teria que ser decimal, que pudesse usar os múltiplos do nosso sistema decimal, múltiplos e submúltiplos. Então, tinha esses dois critérios para poder se encontrar um sistema único. Né? Lá no século XVIII, quando se encontraram esses cientistas de diversas partes do mundo, se encontraram no período da Revolução Francesa para para construir esse sistema único. Tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles usaram a Terra como referência para estabelecer as medidas de comprimento. Lá na página de vocês, lá na página 237, tem essa historinha aí, né? Tem a Terra, né? Tem essas datas, tem como foi feito isso aí. Então, vocês precisam dar uma lida aí e fazer um resumozinho, tá? Para não esquecer. Então, foi utilizado a Terra como unidade como referência, tá? Para retirar a unidade de comprimento. Tá? Lembrando que nós temos outras unidades. O comprimento é para medir distância, tá? Mas nós temos outras unidades, como lá no primeiro slide a gente viu. Nós temos massa, nós temos volume, nós temos temperatura, nós temos corrente, nós temos uma série de outras unidades. Na verdade, nós temos 7 unidades padrão. Tá? Mas agora nós só vamos estudar o comprimento, ok? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma quarta parte do meridiano, né, que é uma linha que parte lá da linha do Equador, da Terra, ao polo, né, a um dos polos, e aí tiraram 1/10 milionésima parte aí de 1/4 desse meridiano. Então, esse valor corresponde à unidade padrão para comprimento, que é o metro. Então, a unidade padrão para o comprimento é o metro, tá? Que a gente pode ver aqui, tá? Deixa eu pegar aqui um laserzinho para mostrar. Então, aqui, ó, o metro. Então, aqui é a unidade, foi retirado dessa 10º milionésima parte aí do meridiano terrestre, tá bom? Mas é lógico que isso aí sofreu algumas modificações, por exemplo, em 1983, então foi estipulado um outro sistema de referência para tirar essa medida, que foi a distância percorrida pela Terra, né, pela luz no vácuo, de 1 dividido pelo esse valor da luz, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Tá? Então, essa é a história da grandeza de comprimento, do metro. Tá? E o instrumento que nós utilizamos hoje, né, é a trina. Então, a trina, a unidade de comprimento padrão do sistema internacional é o metro. E o instrumento que utilizamos para medir é a trina. Tá? Então, nesse slide aí, a gente vê aqui em azul, né, esse sistema aí que foi criado aí lá no período da Revolução Francesa, no século XVIII, é conhecido como Sistema Internacional de Unidade, né? Usamos a sigla SI, então quando você vê essa sigla se refere a isso aí, tá? E para o comprimento, a unidade padrão, que é adotada no mundo inteiro, é o metro, tá? E o instrumento utilizado para fazer essa medição é a trina, tá certo? Então, aqui nós temos como exigência, vocês viram que o sistema tem que ser um sistema decimal, então nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Tá? Os múltiplos do metro são quem? São grandezas maiores, acima do metro. Então, é o quilômetro, é o hectômetro, e aqui em parênteses tem
a sigla. Então, km é o quilômetro, hectômetro HM, decâmetro DAM. Então, essas são as siglas dos 3 múltiplos do metro. E os submúltiplos? Os submúltiplos é o decímetro, é o centímetro e é o milímetro. E aí, entre parênteses, nós temos as siglas utilizadas para representar essas grandezas, esses múltiplos e esses submúltiplos. Então, vamos dar uma treinadazinha nelas aí para a gente, que é isso aí que nós vamos utilizar após o valor numérico do objeto que a gente quer medir. Tá? Então, essa aí é a escala de comprimento. Então, vocês podem perceber que aqui no centro eu tenho a grandeza padrão, o metro, tá? Só o símbolo aqui, ó. E aqui, à esquerda do metro, eu tenho os múltiplos e à direita eu tenho os submúltiplos. Então, nós vamos utilizar esses números que estão em cima, tá? Ou embaixo, para a gente mudar de uma grandeza, um valor que está em uma grandeza, para um valor desejado em outra grandeza. Tá certo? Então, se eu quero uma grandeza maior, por exemplo, de quilômetro, para qualquer uma que está à sua direita, então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, tá, por 10. Por exemplo, se eu tenho um valor em quilômetro e quero representar ele em metro, tá? Então, supondo aqui que eu tenha, deixa eu pegar aqui um pincel, uma caneta, aliás. Então, imagina aqui que eu tenha 1000, tá? Quilômetro, e quero representar esses 1000 quilômetros em metro, tá? Como é que eu vou fazer, tá? É muito simples, pessoal, tá? Muito simples. Então, o que você faz? 1000 tá aqui, ó. Eu quero em quilômetro, tá? Aqui é o 1 que representa o valor que eu quero. Para chegar até o metro, aqui, ó, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai perceber que eu tenho que eu vou ter que multiplicar esse 1, tá? Por esses 10 aqui, ó, por esses 3 10, tá certo? Todo mundo sabe que o 1 é neutro na multiplicação. Então, é simplesmente fazer o quê? Você vai pegar o 1, repetir aqui, ó, e aí os 3 zeros de cada 10, ó, tá? Então, para chegar no metro, eu passei de quilômetro para hectômetro, foi uma dezena. Depois de hectômetro, eu vim para decâmetro, mais outra dezena. Então, bota mais outro 10 aqui. E de decâmetro para metro, tá? O valor desejado, e aí mais outra dezena. Então, percebam que eu só usei os zero dos 10, tá? Das dezenas aí. Então, 1 quilômetro é 1000 metros, tá certo? E assim por diante. Se você quiser para outro valor mais adiante, então multiplica pelo outro 10. Tá? Então, grave o seguinte, se você quer um valor que está à esquerda, tá? Ou seja, um valor maior para um valor menor, você vai multiplicar. São esses números de cima. Agora, se você quer um valor menor para um outro maior, por exemplo, vou pegar aqui dois valores diferentes. Aqui, centímetro. Imagina que eu quero... Opa, desculpa. Só um momento aqui. Legal, que voltou. Então, se eu quero aqui, ó, em centímetro, e eu quero trazer para cá, agora para metro. Ó. Agora eu vou botar o azul aqui, ó, tá? Eu quero para metro, mas pode ser para outro valor. Então, ó, percebam que o centímetro é bem menor do que metro. Imagina que eu queira transformar. Eu vou botar valores exatos que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Que eu queira transformar 200 centímetros em 200 centímetros para metro. Então, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Vou botar aqui o M de metros. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os 200 e vai ver quantas unidades tem até chegar no metro. Tá? Então, 200. E perceba que agora é embaixo. Então, você vai fazer o quê? Você vai dividir. Ó.
Então, começando aqui em centímetro, ó, até aqui, ó. Aqui chegou no metro. Ó, a seta aqui, ó, chegou no metro. Percebam que é 10 vezes 10. Ó. Então, você vai multiplicar, ou você vai dividir, né? Tá o sinal de divisão, dois pontinhos, tá? Dividir por quem? Por 1, tá? E a mesma coisa, ó, bota os dois zeros das dezenas. Então, assim, ó, muito fácil. Tá? Aí você elimina 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, e 2 dividido por 1 dá 2. Então, logo, 200 centímetros é a mesma coisa de 2 metros, tá? Você fez isso. Então, recapitulando. Se você quer um valor grande para um valor pequeno, você vai multiplicar. Olha os números aqui em cima. E se você quer um valor pequeno para um valor grande, você vai dividir. E a quantidade de zero é a quantidade de casa que tem até você chegar no valor desejado. É assim que nós vamos utilizar para fazer as transformações. E essa é a escala de comprimento. Aprendam logo ela, porque quando a gente for estudar capacidade, área e volume, área e volume, eu vou precisar dessa escala. Então, aprendam logo, que aí a gente já vai estar resolvendo nossos problemas lá na frente, tá bom? Então, continuando aqui, ó, aqui eu já coloquei outros exemplos de transformação, já para vocês, né, verem. Então, mais de acordo com aqueles que eu fiz ali em cima, ó, eu tenho 2 km que era em metro. Então, 2 km está aqui, metro está aqui. Ó. Então, eu vou ter que andar quantas casas? Eu vou ter que andar 3 casas, já vi anteriormente. 3 casas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000. Então, está aqui o 1000. O 1 e os 3 zeros referente a cada casa. Então, 2 km é a mesma coisa de 2.000 metros. Deixa eu botar aqui o M aqui, tá bom? Então, 15 decâmetros, DAM, decâmetro. Eu quero em centímetro. Então, o decâmetro está aqui e eu quero aqui, ó, em centímetro. Percebam também que eu vou andar quantas casas? Que eu vou andar 3 casas. Decâmetro para metro, metro para decímetro, decímetro para centímetro. Então, eu vou multiplicar também por 1000. Então, 15 decâmetros é a mesma coisa de 1.500 centímetros. Letra C aí do exemplo, eu tenho 4.320 milímetros e quero para decímetro, tá? Pensa que milímetro está aqui, ó, e decímetro aqui, ó. Então, perceba que é um valor menor para um maior. Então, vou fazer o quê? Dividir. Dividir por quanto? Dividir por 100, tá? E aí, quando você divide 4.320 por 100, tá? Você vai encontrar 43,20 decímetro, tá? É só deslocar a vírgula, tá? Após o último zero, 2 casas. Então, você tem seu valor. Agora, se eu tenho 1.200 centímetros e quero em hectômetro, então, pegar um valor lá no final, tá? Aqui, ó, hectômetro. Aí, você vai fazer a mesma coisa, conta as casas. Então, percebe que centímetro para hectômetro, centímetro, até chegar em hectômetro eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 casas. Então aqui, ó, 5 zero, cada zero corresponde a uma casa, tá bom? Cada zero corresponde a uma casa. Então você vai dividir esse valor por 1000. Aí você põe ele, quando você for dividir, você vai deslocar a vírgula, né? Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Mas eu tenho que andar 5 casas, professor. Então, o que eu faço? Aí você completa com um zero aqui. Esse zero de vermelho aqui, ó, para formar as 5 casas, tá? Aí, qual é o valor? O valor, então, vai ser 0, tá? Aqui é a quantidade de casa, tá? 0,012 hectômetro, tá bom? Então, você tem que andar 5 casas, tá? Então, é assim que a gente faz para fazer essas transformações. E aí, agora, o capítulo 2 fala de perímetro. Gente, perímetro é bem simples. O que é perímetro? Perímetro de um polígono, tá certo? Perímetro de um polígono é simplesmente a soma dos lados desse perímetro. Então, aqui, ó, tem um exemplozinho aqui de azul. Eu quero saber qual é o perímetro dessa figura aqui. Essa figura aqui é um retângulo, tá? Esse polígono aqui, essa figura fechada aqui, me dá um
uma figura que eu chamo de retângulo. Então, qual é a soma desses lados aqui? Ó? Soma desses lados. Então, cada quadradozinho desse aqui eu vou utilizar como se fosse uma unidade. Ó. Uma unidade, tá? Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, soma dos lados. Então, esse lado aqui de cima tem quantas unidades? Tem 3 unidades. Aqui embaixo, aí a quarta unidade, 5 unidades, tá certo? Então, nesse lado, nessa lateral aqui, eu tenho 2 unidades. Aqui embaixo, tá? Eu tenho mais outra unidade, faz 6. Aqui mais outra faz 7. Aqui mais outra faz 8. Então, aqui embaixo também eu tenho 3 unidades. E aqui também 2 unidades, tá? 9 unidades e 10 unidades. Então, se você perceber, nessa parte de cima aqui, gente, nessa parte de cima aqui, eu tenho 3 unidades. 3 unidades. Deixa eu botar aqui. 3 unidades, tá? 3 unidades. Nessa parte lateral aqui, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 2 unidades. A chave não ficou legal não, mas dá para entender. 2 unidades. 2 unidades. Aqui embaixo, eu tenho também 3 unidades. 3 unidades. Aqui, 3 unidades. Esse U aqui é de unidade, tá? E aqui na lateral, na outra lateral, eu tenho novamente 2 unidades, tá? Eu tenho 2 unidades. Então, como vai ser o perímetro aí, ó, para ficar bem entendido? Então, o perímetro, eu vou usar a letra P de perímetro, tá bom? Tá? Perímetro é o quê? É a soma dos lados. Vou botar aqui a palavra, que é para vocês não esquecerem, nós vamos fazer bastante. Soma, tá? Soma dos lados, tá certo? De quem? De um polígono, é claro. Soma dos lados, beleza. Lados. Tá? Aqui tá ruim de escrever, mas vai dar para entender. Soma dos lados, tá bom? Opa, ficou. Lados, vai ficar fora aí. Deixa eu botar lados aqui. Que não vai pegar na tela de vocês. Eu escrevi, mas ficou fora da tela. Então, deixa eu escrever aqui de novo. Soma dos lados, para ninguém esquecer. Tá? Então, vamos lá. Vamos somar os lados aqui embaixo, tá? Para a gente ver como é muito fácil, super fácil. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, para não ficar só usando a mesma cor. Então, vou pegar aqui um verdinho aqui. Então, ficou quem? No lado de cima, deu quantas unidades? Deu 3 unidades. Então, você bota aqui. Eu vou botar só o 3, tá? No final, eu boto o U de unidade. Nessa lateral aqui direita, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 2 unidades. Nesse lado de baixo aqui, eu tenho quantas unidades? Eu tenho também 3 unidades. Nesse lado aqui, agora, no outro lateral, eu tenho novamente 2 unidades, tá bom? Eu tenho 2 unidades. Quando eu fizer a soma de tudo isso, tá? 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Então, eu vou ter que a soma de todos os meus lados deu 10. Aí eu vou botar agora o U, 10 unidades. Então, perímetro, gente, é isso aí, ó. Bem simples, tá? Bem fácil de entender, ó. Então, vai depender da figura e das dimensões dos lados. Então, é assim que a gente faz, tá certo? Espero que tenham entendido. Então, é o único cálculo que a gente tem aqui por enquanto. E aí, tem mais um exemplo diferente para a gente encerrar, tá? Essa unidade. Então, qual é o perímetro dessa figura? Então, percebam. Então, aqui eu tenho esse lado aqui. Esse lado, vou cortar aqui. Esse lado, 3, tá? Esse lado, 4. 3 mais 4, 7. Esse lado aqui, 2, 9. Mais esse lado aqui, né, que é 3. Então, dá 11. Mais esse lado aqui, 12, 13. Opa, o que aconteceu? Que aqui tem 14. Bora lá. 3 mais 4, 7. Mais 2, 9. Mais 3, 12, desculpa. Mais 2, 14, tá certo. Então, quanto é o perímetro? O perímetro é 14 centímetros. Então, é desse jeito. Ó.
tá? Super fácil, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Aí eu quero que vocês façam as atividades do livro, né? Das duas unidades, dos dois capítulos, capítulo 1, tá? Então vocês façam a atividade, treinem a atividade da página 240 e lá a atividade do capítulo 2 da página, ela é pequenininha também, 243. Então façam essas duas atividades e me devolvam, tá? Ou pelo WhatsApp ou na escola, que eu pego lá. Então tudo de bom, bons estudos, tá? E fiquem com Deus.